levantando-se contra ti o espírito do governador. O que é o espírito do governador? Olha aqui para mim, irmãos. O espírito do governador é a ira de uma autoridade. Por exemplo, o patrão, a pessoa trabalha numa empresa e ela tem um encarregado. Aquela pessoa, ela é autoridade na vida daquele empregado. E quantas vezes, irmãos, você talvez já trabalhou num lugar, como eu já trabalhei. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa e eu tinha o dono da firma, não era nem encarregado, um funcionário que era encarregado, mas era o próprio dono. E eu lembro que quando ele me chamava a atenção, ele batia na mesa. Mas batia desse jeito mesmo como eu bati. Eu levava um susto. Eu ficava por dentro, mas eu me mantinha calmo. Porque você vê que diz aí, levantando-se contra ti o espírito do governador, o que ele diz? Não deixa o teu lugar. Porque o acordo, tem uma tradição que diz, a calma é um remédio. Então eu lembro que quando ele fazia isso, eu mantinha a minha calma, ficava triste por dentro, porque ninguém reage de outra maneira, porque nós somos seres humanos, mas eu não saía do meu lugar. Como assim? Eu não abandonava o emprego. Quantas pessoas que um dia perderam o emprego, porque levantou-se o espírito do governador. O espírito do governador é a autoridade lá na empresa, que talvez chamou a atenção, e a pessoa falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar aqui não, e vai embora. Às vezes acha que está sendo humilhado e vai embora, mas a pessoa precisa do trabalho. Claro que ninguém tem que ser humilhado, ninguém tem que se sujeitar a ser humilhado, mas irmãos, quantas pessoas que perderam emprego e poderia ter feito acordo no sentido de suportar, no sentido de não deixar o seu lugar. Existem pessoas que não param em lugar algum, emprego algum. Quem conhece pessoas que não param em emprego algum? Eu conheço também. Mas sabe por quê? Porque são pessoas que não gostam de ser mandadas. E todos os lugares vai existir o espírito do governador. Toda empresa. Uma vez eu já várias vezes orientei pessoas aqui na igreja, jovens, e eu sempre falei, olha, você tem que aprender agora a ter estrutura emocional, ter estrutura espiritual e emocional. Por quê? Porque você vai lidar com situações, você vai lidar aí fora, no mundo aí fora, com situações que você tem que ter uma estrutura emocional. Se nós não aprendermos a ter estrutura emocional, quando se levanta o espírito do governador, o que a pessoa faz? Deixa o lugar. A pessoa não suporta. Então, quando isso acontece, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não deixe o teu lugar. Irmãos, muita gente perdeu o emprego e se arrependeu. Muitas vezes largou o emprego e se arrependeu. Daria tudo para voltar onde um dia foi embora. Mas por quê? Porque não teve estrutura emocional, porque um patrão brigou, ou falou algo, ou cobrou, e a pessoa deixou o seu lugar. Quem está entendendo? Infelizmente muitas pessoas, depois que passou, falou, puxa, o que eu fiz? Que bobagem que eu fiz. Daria tudo até para voltar na empresa, mas não consegue mais, porque talvez brigou lá, xingou e abandonou, não teve estrutura. Mas a mesma coisa, irmãos, em casa. Levantando-se contra ti o espírito do governador, quer dizer, alguém que se levanta contra você na sua casa. Quantas pessoas, irmãos, perderam casamento, família, porque quando se levantou o espírito do governador, a ira, ou seja, no momento da ira, a pessoa fez o quê? Deixou o seu lugar, abandonou. Eu vou embora dessa casa, eu vou largar essa pessoa. E a Bíblia diz, não deixa o teu lugar, porque o acordo é um remédio. Estão entendendo?
Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque certamente um dia nós erramos nisso. E quantas pessoas espalhadas por esse mundo têm falhado aí? Eu digo pessoas, até os cristãos têm falhado, porque no momento que se levanta a ira do governador, a pessoa rapidamente deixa o seu lugar. Então quanta gente já perdeu emprego por causa disso, perdeu família por causa disso. E depois da briga, da discussão, a pessoa deixou o seu lugar, a pessoa aí cai a ficha, né, esfria a cabeça, a pessoa fala: meu Deus, que besteira que eu fiz. Às vezes até depois de tantas brigas quer tentar se reconciliar, e às vezes de um lado ou de outro não quer mais saber de reconciliação. Mas tudo porque quando se levantou o espírito do governador, a pessoa deixou o seu lugar. A palavra de hoje para nós, irmãos, é: seja o que for, não deixe o teu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Até porque o que o diabo quer, sabe o que? O diabo quer que você deixe o teu lugar. Sabe aonde é o teu lugar? Teu lugar é na bênção de Deus. Teu lugar é na paz. Quando se levanta uma briga na sua casa, e você briga, você xinga, você discute, porque você acha que tem razão, naquele momento que você brigou, você deixou o teu lugar. E era tudo que o diabo queria, porque o nosso lugar é na paz, o nosso lugar é na bênção. E quando a gente briga, ainda que a gente tenha razão, nós deixamos o nosso lugar. O que adianta ter razão? O que adianta ganhar a discussão se eu sair da minha posição? A nossa posição é na paz. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. O nosso lugar é na presença de Deus, é na bênção de Deus. Quantas pessoas, irmãos, perderam ministérios porque um dia se levantou a ira de uma autoridade, uma repreensão de um pastor, de um líder de grupo, e a pessoa não teve estrutura e falou assim: vou sair da igreja. Perdeu a bênção. A Bíblia fala: não deixa o teu lugar. Quantas pessoas perderam ministério porque, levantando-se a ira de uma autoridade, às vezes de um pastor, de um líder de grupo, a pessoa não suportou e deixou o seu lugar. Mas a Bíblia fala: não deixa o seu lugar. E aí eu me recordo quando eu era auxiliar e fazia algumas reuniões. E um dia, irmãos, o meu pastor me chamou no escritório num domingo à noite, antes do culto da noite. Eu abri a reunião naquela época. E ele me chamou, e aí ele falou um monte de coisa para mim, mas me repreendeu severamente. E eu confesso para você que eu não sabia o que eu tinha feito naquela época. Mas ali eu recebi com mansidão. Meu coração ficou triste, porque toda repreensão, nós somos humanos, nós ficamos tristes. Mas eu não deixei o meu lugar. Eu fiquei ali: sim senhor pastor. E ele falando um monte, mas brigou mesmo. Ele nunca pegou tão pesado como naquele dia. E eu falei: sim senhor pastor. E faltava alguns minutos para mim entrar, subir no altar e começar a reunião. Se fosse outra pessoa, e teria feito o quê? Boa noite, irmãos, vamos orar? Tá fácil não, né? Vamos orar porque as coisas estão difíceis. Não. Aquela noite, era um culto da noite, foi a reunião que eu fiz com mais alegria, foi a reunião que eu fiz com mais felicidade. Dentro ninguém sabia, eu estava chorando por dentro, mas eu não deixei o quê? O meu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Eu não deixei. Eu fiz aquela reunião, me esforcei para fazer com mais alegria do que eu jamais tinha feito naquela igreja. E aí acabou a reunião, aquela tristeza da repreensão passou, porque tudo passa, né? E aí passou segunda-feira, terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu estava na igreja, eu iria fazer o culto da manhã. E aí o meu pastor naquela época, antes da reunião, ele veio me cumprimentar. Eu até meio assustado cumprimentei de longe, porque eu já tinha levado uma no domingo. Eu fiquei meio... E ele veio com um sorriso cumprimentar, deu a mão para mim. Falou: pastor Jorge, bom dia, tudo bem? Eu falei: tudo bem, tudo bem. Ele falou assim: essa reunião aí é a última que você vai fazer aqui hoje,
Porque depois dessa reunião você vai assumir uma igreja. Eu iria assumir, pastorear minha primeira igreja. Então, o que aconteceu no domingo? Foi um teste. Quem está entendendo? Já pensou se eu tivesse deixado o meu lugar? Eu não estaria pronto para estar onde eu estou hoje. Deus prova. Eu fui provado naquele dia. Como sempre somos provados, sempre seremos. Mas eu estou contando esse exemplo por quê? Porque essa palavra, levantando-se contra ti o espírito do governador, levantando-se contra ti a ira de uma autoridade, não deixa o teu lugar, porque o teu lugar é na bênção, o teu lugar é na presença de Deus, o teu lugar é na paz. Então naquele dia eu não deixei o meu lugar, e aí eu fui recompensado, se é que você pode entender. Depois, na mesma semana, se eu tivesse me revoltado naquele dia, se eu tivesse arrancado a gravata e falado: o senhor está pensando que o senhor é o quê? Eu não vou ser humilhado aqui não, está aqui, nunca mais eu vou ficar nessa igreja. Eu tinha saído do meu lugar e eu tinha perdido o quê? A bênção. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, olha aqui para mim, não deixa o teu lugar, não perca a bênção. O diabo quer que você deixe o teu lugar e perca a bênção. Sua família é uma bênção, quem crê nisso? Problemas acontecem em todas as famílias. Não pense que na minha também não acontece, porque acontece. Toda família tem problemas. Toda família tem diferenças, a minha também tem. Só que o que nós temos que fazer? Não deixe o teu lugar. Não saia da bênção. Discutiu, aconteceu alguma coisa, querendo que você discuta. O que o diabo quer? Que você brigue, que você xingue, que você fale um monte de coisa. Aí você se sente: puxa, desabafei, que aquela pessoa merecia, mas deixou o lugar. Deixou o lugar. Saiu de espírito, entrou na carne. Quantas vezes talvez eu e você entramos na carne porque entramos em discussões que não deveria, entramos em brigas que não deveria, e o diabo só vibrou. E às vezes por um momento a gente acha que a gente ganhou, né, a discussão. Fiz fulano calar a boca, meu filho calou a boca, meu marido calou a boca, minha esposa calou a boca. Mas saiu do teu lugar. Não sai do teu lugar.